Boa tarde, pessoal. Você está entrando na TV Orkut, num programa onde o normal é ser diferente. E onde aqui o normal é ser paranormal, não é mesmo, Cris? Totalmente normal. E falando em paranormalidade, Kátia, hoje nós vamos falar de uma cultura muito diferente que existe no mundo inteiro. E que o Enigmas foi buscar uma pessoa de nível internacional, renomado, reconhecido internacionalmente. Né, é verdade. E será um prazer ter esta entrevista e também a companhia desta pessoa que vai revelar muitas coisas pra gente. Aliás, desmistificar que o programa Enigmas é isto. É isso aí, gente. Vamos à nossa mensagem e logo, logo nós apresentamos o nosso convidado. Se não pudermos ser o rio caudaloso, sejamos a gota essencial. O pequeno detalhe que faz a diferença, a sublime partícula que, somada às demais, há de ajudar a compor os mares infinitos. O que é uma gota comparada ao oceano? Junte as outras e eis um fantástico turbilhão de espumas. Se é preciso gritar e não se grita, se é preciso chorar e não se chora, se a desventura do teu peito agita, te fazendo sofrer a qualquer hora, está faltando apenas um alento, a presença leal de um ombro amigo. Então recorda de que em todo momento tu sempre poderás contar comigo. Se o frio do inverno teu peito apertar, te assolando, te fazendo esmorecer, não te esqueças de que aqui eu estarei e ficarei feliz em te aquecer. Pois é tão preciosa a nossa amizade a nos unir em fraterna comunhão, que vais morar por toda a eternidade num cantinho aqui do coração. Bela mensagem, Cris, de amizade e também de consciência, não é mesmo? Com certeza. Bem, a autoria Oriza Martins. Na realidade, as mensagens que nós estamos trazendo aqui são pessoas que estão enviando para a gente, né, Kátia? Então, se você tem a sua mensagem, deseja que nós tenhamos aqui este momento da mensagem, da informação, fique à vontade. Mande para o nosso e-mail, que é programaenigmas@gmail.com. Ou pode ser pelo Facebook, na nossa página, né? Ali você encontra também Programa Enigmas. E nós estamos aqui linkados no Facebook para você mandar sua mensagem para o nosso convidado, que é especial. Mas falando nisso, antes de chamar o nosso convidado, dia 5 e 6 de maio, nós estaremos na Convenção de Magos e Bruxas em Paranapiacaba, junto com a Universidade Holística Casa de Bruxa. Isso. Quem quiser participar, gente, é um evento fantástico, mais de 30 mil pessoas na cidade. Acesse o site, é www.casadebruxa.com.br. Você hoje já tem todas as palestras, toda a programação do evento, e você terá ali a oportunidade de conhecer também um trabalho que é o Congresso de Ufologia, que é o primeiro que está aliado a este evento de magos e bruxas, que é o nono já, a nona convenção. E então, que é um sucesso todo ano, né, Kátia? É verdade, muitos rituais, eventos, palestras, bem, recheado de novidades, de pessoas competentes, assim como aquela pessoa que faz o evento, que é Tânia Gori, o nosso abraço. Grande beijo. Conosco ontem, né? É verdade. Lá na TV Mundi, no programa Enigmas. E também, Kátia Gaia, vai abrir o congresso na parte ufológica. A Kátia Gaia estará lá e eu estarei lá também com a TV Mundi e junto com o pessoal do programa Sexto Sentido, fazendo toda a cobertura desse evento. Vai ser muito legal, né, Kátia? Eu pretendo mostrar o nosso trabalho de pesquisa do Grupo Crom há tantos anos, né? Os nossos parceiros que estão ali conectados, então as transcomunicações. Vocês vão conhecer um pouco do nosso trabalho como pesquisadoras. É isso aí, gente. Nós contamos com vocês, com a presença de vocês e venha prestigiar, né, o pessoal lá dos Magos e Bruxas, que vai ser muito legal, viu? Com certeza. Então entre em contato através do www.casadebruxa.com.br. Lá você tem as informações, como comprar seu convite, enfim, a cidade te recebe com carinho, porque será muito interessante. Com certeza. Kátia Gaia, também eu queria deixar aqui o convite para vocês assistirem o Enigmas toda terça-feira na TV Mundi, às 9h30 da manhã.
às 15h30, às 21h30 e às 3h30 da manhã, com reprises aos sábados, e adicione aí o 12h30, porque são 5 edições no sábado. Olha, tá bombando também no Facebook e na TV Mundi também, um dos programas mais assistidos, gente. É verdade. Acesse nosso blog na TV Mundi. Sabe o endereço do blog, Kátia? Bem, o blog você encontra como programa Enigmas, desculpe, www.enigmas.com/tvmundi. Olha, que legal, o blog tá lindo lá. Mas vamos então, Kátia, ao nosso convidado, né? Vamos sim. Gente, nós trouxemos aqui um assunto que é polêmico pra caramba. Mas você sabe, tudo que é enigmas, Kátia Gaia e Cris de Pascoal vai para conhecer, para desvendar, para trazer à luz da verdade a mitologia dos fatos ou a verdade dos fatos. Nós trazemos aqui, ele é reconhecido internacionalmente. O blog dele tem um acesso de mais de 400 mil pessoas mês. Além do que, é adorado pelo movimento gótico aqui de São Paulo e do mundo inteiro. Já viajou vários países do mundo. Pesquisando o tema e vivenciando o tema. E esclareceu muitos assuntos sobre o que, Kátia? Vampirismo, cultura vampírica. É isso aí. Isto, vamos lá, nós vamos saber muitas coisas. Vamos saber muitas coisas hoje com o nosso querido Lorde A. Tudo bem, Lorde? Tudo bom, Cris? Um prazer imenso estar aqui contigo. Esteja totalmente à vontade aqui no Enigmas para esclarecer os nossos internautas. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Quem é Lorde A? Primeiro, gostaria que você falasse para os nossos internautas quem é Lorde A. Lorde A é um nome noturno que eu utilizo há quase uma década como pesquisador, como celebrante de cerimoniais dedicados à subcultura vampírica e também como um nome artístico para atuar na área de designer, ilustração e também como produtor de eventos e DJ. Lorde A, o senhor é um vampiro? Sim, eu sou um vampiro. Venho sendo vampiro há muitos e muitos anos. Como que funciona? Como é ser um vampiro? Bom, primeiramente, né, quando a gente fala vampiros e se refere a pessoas que vistam uma indumentária vampírica, que gostem, apreciem um fashionismo vampírico ou ainda uma espiritualidade vampírica, são pessoas que integram um grupo, um meio social alternativo chamado subcultura vampírica. Perfeito. Essa subcultura é dividida em duas vertentes principais. Uma é a fashionismo vampírico, que envolve desde o pessoal que gosta de se vestir como vampírico, aprecia a produção cultural, literatura fantástica, filme, cinema, videogame, música de temática vampírica. Correto. E você tem o pessoal da cosmovisão vampírica, que é o pessoal que encontra na imagem do vampiro uma espiritualidade muito própria, muito subjetiva, de tendências dionisíacas e uma perspectiva de vida mais orgânica, de caráter mais pré-moderno, né? Uma abordagem pré-moderna que integra o pensamento encantado e o mítico no modo de vida cotidiano. Lorde A, vamos falar um pouco da mitologia vampírica. É verdade que vocês atuam em satanismo? Não, não somos satanistas. É verdade que vocês tomam sangue? Não, não tomamos sangue, exceto o sangue da terra, o vinho. É verdade que vocês fazem sacrifícios animais? Mentira. Eu gostaria que o nosso câmera tirasse um close do rosto do Lorde A e o Lorde A mostrasse as presas que tem. Estão vendo, gente? Realmente ele é um vampiro. E ele vai contar um pouco desse universo gótico, desse universo que ele é tão reconhecido pela moçada. O que é ser um vampiro, Lorde A? Nossa, se a gente, né, Cris? Se a gente perguntasse isso para cada vampiro que a gente encontra, a gente teria uma míriade de respostas muito grandes, correto, muito vastas. Eu, por fins de comodidade, para a gente sintetizar, mas não fechar o tema, eu acrescento que o vampiro é alguém que integra a subcultura vampírica, certo, seja no fashionismo ou na cosmovisão vampírica.
Então, fashionismo significa se vestir como vampiro. Produção cultural, literatura fantástica, artes, videogame. O que quer que você possa imaginar que tenha o mesmo folclore do vampiro, algumas partes da mitologia vampírica estão incluídas na vertente do fashionismo vampírico. Certo. E a cultura vampírica, o que é? Vamos explicar para o nosso internauta. A cultura vampírica seria a soma, né? A soma de toda a produção cultural, de todo o folclore, de todos os conteúdos presentes na subcultura vampírica. Seria uma soma de tudo isso. A gente costuma chamar de, nós que somos dessa cena, chamamos de subcultura vampírica. Por quê? É uma cultura de costumes, modos e perspectivas alternativas às da cultura dominante. Correto. Então na subcultura vampírica você encontra muitos apreciadores do romantismo, você encontra pessoas que apreciam música alternativa, você encontra muitos estudiosos de mitologia, de folclore, garotas que praticam diversas danças étnicas e tribais. Você encontra pessoas como eu, como você, que muitas estão na faculdade, algumas já completaram, pessoas de todas as classes sociais, opções sexuais, eu falei das profissões, das classes, das opções sexuais, e principalmente pessoas que encontram sentido, pertencimento, apreço, e algo que está em falta na sociedade como um todo. Encontram uma integridade interior muito forte, convivendo junto a toda essa produção cultural e a toda essa espiritualidade vampiresca. Lorde Diabo, vamos falar um pouco da mitologia do vampiro, porque o vampiro, né, ele sempre foi muito mal visto, né? Você sabe disso. Né? É um foco negativo. Então, o foco sim, negativo. né? Conta um pouco para o nosso internauta o que há atrás do mito, o que é realidade, o que não é. Como você vem nos falando nos bastidores, eu acho interessante você relatar para o nosso internauta. Bom, tudo tem um começo, né? Óbvio. E assim, como a gente pode abordar a história do vampiro? A abordagem mais comum é de um humano ou de alguma outra criatura que morreu com assuntos inacabados e que de alguma forma voltou à vida e passou a sugar a energia dos vivos. Certo. Sim. Essa é a abordagem mais corriqueira. Se você digitar vampiro no Google, você vai encontrar algumas centenas de sites que vão te dizer exatamente isso. Se você gosta de romance, gosta do grande mestre Bram Stoker e de outros antecessores dele, como Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron e muitos outros, ou mesmo autores mais modernos como a Camille Paglia, André Bianco, Julia Moon e a grande dama Anne Rice, você vai encontrar que o vampiro é alguém que morreu, mas que foi vitimado por um outro vampiro, e no momento que a pessoa estava passando para o mundo da morte, esse vampiro chegou, cortou seu pulso e derramou um líquido quente, seu próprio sangue, e traz essa pessoa de volta à vida. Se você gosta do seriado True Blood, que é o meu favorito, além de tudo isso, você verá que tanto o vampiro que está transformando o novo vampiro quanto a sua cria serão deitados embaixo da terra e ficarão enterrados por alguns dias para criarem vínculos de coração entre um e o outro. Certo. Isso é a produção cultural, isso é o fashionismo, isso são as artes. Correto. Que nós, da subcultura vampírica, apreciamos, gostamos demais, compramos muitos livros, consumimos todo esse mercado de filmes que está por aí, estamos aguardando para ver o lançamento do Dark Shadows, do Tim Burton. Porém, para nós, da subcultura vampírica, e mais especificamente da cosmovisão vampírica, nós temos o vampiro com uma perspectiva histórica. Correto. Eu vou falar da hipótese que me é mais cara e que fala mais alto ao meu coração, é a de muitos de nós. Tudo começa com um termo usado para designar pagãos e pessoas deviantes por volta do século X ao norte da Rússia, na cidade de Novgorod. Esse estudo vem dos Estados Unidos, do final da década de 90. Lá existia um termo chamado Ampir. Esse termo Ampir, que se escreve U-P-P-Y-R, era designado para se referir aos pagãos e os não convertidos, à nova religião dominante daquela época, que era o cristianismo, que tinha chegado a menos de 100 anos ali. E o que vai acontecer? O cristianismo chegava nas cidades, mas até ele conseguir chegar nos campos, naquelas montanhas geladas, nas florestas, se embrenhar além de tudo,
ele simplesmente não tinha como chegar lá. E as pessoas que moravam no mato eram chamadas de Ampir. Era um termo depreciativo, como do mato, pagão, não convertido, não digno da graça. Tanto que você tem uma história interessantíssima quando é traduzido do glagolítico para o cirílico, o livro dos Salmos, para o rei daquela cidade, por volta do século X. A palavra Ampir é usada pelo próprio monge cristão num rodapé da tradução. E ele queria dizer, segundo essa pesquisa norte-americana, que ele simplesmente era não digno da graça de traduzir aquelas palavras sagradas do livro dos Salmos para o imperador. Ele não era merecedor de tamanha graça. Correto. Essa é a opção, essa é a história mais comum. Existe um outro historiador, pesquisador, chamado Jan Perkovics, que coloca que a palavra Ampir viria da Bulgária, mais ou menos da mesma época, e era uma derivação da palavra Amber, que queria dizer bruxa. Correto. Bruxa, no caso, pagão, naqueles tempos, integrantes dos antigos ritos da terra, baseado em processo estático. Alguns eram agrupamentos locais pequenos que abrangiam uma determinada etnia ou uma determinada família, espalhados pela vastidão do território do norte da Rússia, na verdade, de todo o resto da Europa, mas eu já explico isso. E esses grupos eram chamados genericamente de Ampir. Só que cada um desses grupos tinha nomes próprios. No norte da Europa eram os Berserkers, os furiosos guerreiros que se vestiam de peles de lobo e serviam ao deus Odin e combatiam em processo estático. Você tinha os Ulfhedgers, que era uma variação do Berserker, e eles usavam capuzes de lobos. Você tinha os Vargs, também relacionado aos lobos na Germânia. Você tinha os Tautos, que eram xamãs, ou horas feiticeiros, por toda a extensão da Hungria. Você tinha os Mazeres, os Kaluzares, os Kalikantzaroi na Grécia, e na Romênia você tinha os Estrigóis e os Morroi, que eram grupos desses antigos ritos. Esses ritos eram compostos por famílias, por moradores de uma determinada região, por parentes que eram agregados a esses cultos, a esses ritos, e ainda muitas vezes por guildas, por agrupamentos e profissões consideradas marginais naquele tempo, como parteiras, ferreiros e muitos outros. Então ali, por volta do século XII, com a imigração dos eslavos para o norte da Europa, para o norte da Rússia, esse termo Ampir vai se espalhar por todo o leste europeu. E vai ser um xingamento, um termo genérico para todos esses cultos. Mas só uma coisa, todos esses cultos que eu mencionei vêm a acabar por volta do século XII. No século XII era o período final, que eles já estavam sendo extintos. Não pela perseguição dos católicos, jamais. Eles foram extintos por problemas financeiros, por problemas culturais e por não terem mais como ostentar e manterem seus antigos ritos. Imagine, eles se reuniam em clareiras de florestas, tomavam estranhas beberragens, morriam por 2, 3 dias ou até por uma semana. Em seguida eles ressuscitavam, eles voltavam e contavam histórias maravilhosas a todos que ouviam sobre terem se transformado em aves que voam na noite, em lobos, em seres fantásticos. E qual era a missão desses ritos? Era, em geral, ou eles saíam da sua região para combater outros ritos de outras regiões, ou ainda, em determinadas datas de poder, eles se elevavam aos céus noturnos. Daí vai nascer o mito da caçada selvagem, da White Jagd, que é muito contada no norte da Europa, entre os celtas e em outros lugares. Eles se reuniam, os povos de origem céltica seguiam uma grande deusa numa longa cavalgada pelo céu para mergulharem nas profundezas do submundo, combaterem os demônios ou os mortos e retornarem para a terra com as sementes da próxima colheita. Isso acontecia no solstício de inverno, e eles faziam isso, acredita-se, que para trazer o sol de volta. Como era na Europa, o inverno era rigoroso para todos não morrerem congelados. Sim. E os povos germânicos, por sua vez, existe uma variação dessa lenda que vai influenciar o norte da Rússia, que era quando o próprio deus Odin, o pai de Thor, conduzia a caçada selvagem, mas com uma diferença. Ele vinha para reunir todas as almas mortas, humanas ou não humanas, isso é interessantíssimo, para conduzir elas para cada reino da árvore do mundo. Interessante. Essa é a história. Aí você imagina que os monges católicos chegavam lá,
escutavam, viam esses ritos bárbaros acontecendo, barbáricos, com toda a sua selvageria e toda a sua beleza e todo o seu esplendor, com todos os seus tambores, flautas, músicas, fogueiras e chamas. Imagine como eles não inventaram histórias e como eles não foram deturpando a tudo isso. É verdade. Porém, a Inquisição e esses ritos não conseguiram se encontrar. Eles se extinguiram muito antes da Igreja começar a perseguir esses inimigos. Porque no século XII, o grande inimigo não eram os ritos de fertilidade da terra e outros ritos e essas guildas e profissões marginais. Eles eram um café pequeno. O grande problema eram as heresias que distorciam a doutrina católica. Entre elas a dos bogomilos, a dos cátaros. No leste europeu, a doutrina dos bogomilos tinha muitos elementos que sobraram desse paganismo e influenciam até hoje a bruxaria tradicional romena. Então, e o Vlad, que é romeno, que é o vampiro? Vlad Tepes. Vlad Tepes, né? É o Conde Drácula? O Conde Drácula. Ele não é, né, Cris e Kátia? Ele não é. O que acontece? No século XIX, no final do século XIX, houve uma moça chamada Émilie Guerrat, que escreveu um livro chamado The Land Beyond the Forest, onde ela falava sobre todo o folclore romeno, sobre todas as tradições, sobre toda a antiguidade do povo romeno. E esse livro caiu nas mãos de um autor que era responsável um escritor que era responsável pela criação de peças e pela administração de um teatro chamado Lyceum Theatre em Londres. Ele era irlandês e chamava-se Bram Stoker. E ele estava escrevendo um livro sobre vampiros, um romance sobre vampiros, que ia ser ambientado no sul da Áustria. E ele ficou tão encantado com esse livro da Émilie Guerrat que ele decidiu trocou de lugar toda a trama dele e ambientou ela na Romênia. Porque na Romênia ele ouviu falar de um déspota, de um príncipe cruel, um príncipe da Valáquia e de que reinou por aquela região e tocou o terror lá, chamado Vlad Tepes. E Vlad Dracul, que era o pai dele. E a mítica desse príncipe foi tão forte, porque, veja só, ele era um rei que precisou conquistar o próprio reino de políticos picaretas daquela época, do clero, que era corrupto, extremamente corrupto, e ainda de inimigos muçulmanos que queriam tomar aquela região inteira. Correto. Vale contar que os muçulmanos eram um povo com o melhor nível tecnológico e mais avançado culturalmente daquele tempo. E eles queriam aquela região como a porta de entrada para o continente europeu para estenderem sua cruzada religiosa e conquistarem a Europa. Esse príncipe, o Vlad Tepes, ele vai se vestir com as armas do pai. Depois de ter sido preso pelos muçulmanos na infância e adolescência, ele vai se libertar, vai escapar deles, vai fazer alianças políticas, vai tomar o reino dele à força, o próprio reino dele à força, e vai se empenhar em combater os muçulmanos e reclamar a sacralidade e o governo da terra para ele mesmo. Esse é o Vlad Tepes. Esse é o Vlad Tepes que vai inspirar o personagem Drácula. Do Bram Stoker. Aí a gente tem que contar, mas por que Drácula? Por que Drácula? Como assim? De onde vem isso? O pai dele, o pai do Vlad Tepes, era Vlad Dracul. Esse sobrenome não era o sobrenome original dele. Ele ganhou esse sobrenome quando ele se aliou a uma ordem de caracteres militares fundada pelo imperador Sigismund e a esposa dele, Bárbara von Sille. Essa ordem chamava-se Ordo Dracul, Societate Draconestarum, ou simplesmente Ordem do Dragão. Correto. Eles estavam envoltos em assuntos de alquimia, em política e muitos assuntos de ordem militar e domínio político da Europa. O pai aceitarem, na segunda formação dessa ordem, um rei, um príncipe de um lugar tão distante como o Vlad, pai do Vlad Tepes, foi uma menção tão honrosa, uma coisa tão grandiosa para ele, que ele alterou o próprio sobrenome dele para Dracul, em homenagem a isso. Certo. Dracul quer dizer dragão, para alguns pesquisadores, como o Raymond T. McNally e o Radu Floresco, nos anos 70. Pessoas da Romênia dizem que Dracul nunca quis dizer dragão, queria dizer diabo. Certo. Dracula queria dizer filho do diabo ou filho do dragão. Independente de ser o diabo, como um agente causador de mudanças
sempre cujo é impossível imputar a culpa, ou seja, como o dragão, ambos são sinônimo de vastidão e um termo extremamente intimidador. É e verdade. quando você tem que ser um ditador e tem que reinar com punhos de ferro sobre uma região que está à mercê de comerciantes desonestos germânicos, de um império poderosíssimo que quer tomar a todo custo aquela região, ter um nome intimidador é a melhor política, é a melhor história que ele poderia fazer. Então o Vlad vai começar, o Vlad pai vai ser morto, né? E os dois filhos dele, o Vlad Dracul e o irmão dele, o Radu, vão ser capturados pelos muçulmanos e vão crescer lá nas masmorras. O Radu vai trair a cristandade, vai trair a família dele e vai se converter ao islamismo. O Vlad vai ficar revoltadíssimo com isso, vai escapar, vai conquistar o reino dele à força. E é curioso, porque ele vai conquistar o reino à força e ainda assim ele vai ser capturado várias vezes. Ele vai passar muito tempo na prisão por causa de confrontos políticos. Correto. E quando ele realmente consegue, assim, é engraçadíssima a história. Primeiro porque a religião que imperava lá era o catolicismo ortodoxo, que é diferente do catolicismo romano, e ambos estavam em guerra na época, não se davam. E inicialmente a lealdade do Vlad era para os ortodoxos. Só que os ortodoxos estavam se vendendo para os muçulmanos. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar em guerra com os ortodoxos e vai ser capturado por conta disso. Quando ele é capturado e passa quase 15 anos em cativeiro, preso pela própria cristandade, ele vai fazer um acordo político com o rei da Hungria e vai se converter ao catolicismo romano. Correto. Aí ele vai ter um exército e vai retomar, ele vai realmente ser o imperador, ele vai realmente comandar suas terras. Porém vai ser um período muito curto de tempo. Ele vai ser morto numa batalha contra os muçulmanos por traição. Ele vai ser traído pelo próprio exército dele. Olha Essa é a só. história do Vlad Tepes. Na realidade, então é um mito. Bram Stoker se inspirou nele. É um mito, é uma mitologia vampírica aí, né? Aqui eu não diria mitologia, porque tudo isso é história, É né? história, É mas história assim, o da vampiro família. que sai. Mas e isso espiritualmente? Como é que funciona? Existe uma ligação espiritual entre o teu grupo? Como é que funciona esse grupo de mitologia vampírica? Porque você me disse que vocês fazem Cosmovisão. Cosmovisão vampírica. Cosmovisão Vamos lá. vampírica. Como que é a cosmovisão vampírica, não é, Kátia Gaia? E tem várias perguntas Tem aqui várias para você, perguntas? mas pode responder essa Tá. que é Como é a interessantíssima. cosmovisão vampírica? Cosmovisão vampírica, né? Vamos ser bem didático. É um agrupamento que teve seu início nos anos 70 nos Estados Unidos, comandado pela Silk Rose, Goddess Rosemary, que até hoje permanece ativa, à frente como matriarca de uma dinastia chamada Sahasra, que eu sou o único integrante, eu sou integrante aqui na América do Sul e patriarca dessa dinastia para a América do Sul. É uma cosmovisão, ou seja, uma forma de ver e de sentir o mundo baseada na imagem do vampírico. Mas na imagem do vampírico, como eu estava contando aqui agora há pouco, Certo. desde o norte da Rússia, com toda essa construção pagã, baseada em processo estático, compreensão de mitologia, de espiritualidade, e onde as pessoas encontram grande sentido, pertencimento e principalmente amor. Amor por si mesmos para conseguirem se integrar e amor por toda a natureza, por todo o ecossistema e por todos os vínculos sociais, para assim poder realizar uma grande integração. Esse é o básico do básico sobre a cosmovisão vampírica. Certo. Então é uma lenda, então para você essa questão do vampiro ser um tipo de um parasita, né? Sim, é uma distorção. Uma distorção. Totalmente. É uma distorção, absolutamente uma distorção. Porque, primeiramente, o que é um parasita na natureza? Um parasita é um carrapato, é um Certo. sanguessuga. E vocês vão me perdoar, mas tirando filmes de comédia, quando vocês assistem um bom filme de vampiro, você vê o vampiro se transformando em lobo, em mastim negro, em morcego, em coruja, em seres que caçam, em animais que vagam na noite como caçadores, como predadores. Certo. Parasita é um carrapato, que é um bicho nojento, um bichinho nojento que a gente esmaga com uma grande facilidade. Tem muita distorção, né? As pessoas não vão a fundo na história do vampiro. Muita gente pega o vampiro como um escudo para projetar nele as próprias neuras, as próprias insuficiências, os próprios problemas egóicos. Então você vai ver pessoas e as próprias carências. Carências. Carências e dependências, que é uma coisa que eu repudio, uma coisa que eu abomino.
Porque você vai ver aquela história, eu sou um vampiro psíquico, eu tenho um problema no meu chakra coronário, que eu preciso da energia e da atenção de todos, e preciso que as pessoas ponham a mão no meu peito e me deem energia, me deem carinho, me deem atenção. Bom, primeiro de tudo, que o cara que fala isso ainda conta que tem umas revelações espirituais, né, no chakra coronário. Perdão, isso aqui chama-se cardíaco, e é assim há mais de 700 anos em todos os bons tratados de ocultismo. Perfeito. O coronário é a coroa, né? Perfeito. É verdade, é verdade. Então isso é uma distorção, isso é uma furada. Aí você vê, tem gente que quer falar que é um parasita ético, carrapato ético. Tem gente que quer centralizar o vampirismo nessa história. O vampirismo é chegar e drenar a energia dos vivos. Isso é completamente furado para quem está dentro da cosmovisão vampírica, quem está vivenciando isso com alguma conexão, com alguma verdade, principalmente com amor, porque o vampirismo tem essa ligação muito forte com o amor. Não exatamente, né, Lorde? Que estão captando essa energia ou sugando, porque aí existem em qualquer cultura, sim, não exatamente entre vocês, não sim, é? Sim, isso, parasitismo não caracteriza vampirismo. Claro. Vai ser legal. Nunca caracterizou, nunca teve nada a ver, mas tem muita distorção. Tem aquele manual prático do vampirismo do Paulo Coelho, que inclusive a melhor de estudo dele foi tirar aquilo de venda, que eles escreveram, ele e a equipe dele escreveram tudo em uma semana nos anos 80 e foi um livro ridículo, que não falava coisa com coisa. Depois, assim, então isso serviu para alentar muita coisa. O próprio Estados Unidos, eu venho de uma dinastia que tem 40 anos de existência, comprovado. Olha só. Né? São 40 anos, eu tenho 30 e estou com 35 anos atualmente nesse corpinho. Mas eles têm 40 anos, eu nem tinha nascido, já tinha essa dinastia lá, estudando, vivenciando, catalogando, desenvolvendo. Tradição é uma coisa muito importante. Correto. Tradição que você adquire, que você se junta a ela, principalmente tradição de sangue, tradição de você pesquisar, de você ir atrás, de saber sobre aquilo que você ama, aquilo que você sente em relação. E o que vai acontecer? No final dos anos 90, nos Estados Unidos, teve um boom da cena vampírica, onde foi a cena original, o conteúdo real da cena foi muito pouco divulgado. O que surgiu de gente defendendo essas práticas, livretos com extrema superficialidade, surgiu um negócio muito empobrecido, uma bricolagem cultural muito empobrecida sobre vampiros. E assim, ficou vagando. Eu, como já estava no começo da década passada, já fazia pelo menos quase 10 anos que eu já estava envolvido com tudo isso. Eu tive acesso às fontes, às raízes da subcultura vampírica, da cosmovisão vampírica, e pude aprender muita coisa, pude ser humilde de chegar lá e aprender. Peraí, o que vocês estão mostrando, eu não conheço tudo isso. O que eu vi foi a distorção que fizeram. Como é que é isso? Me ensina como é isso. E é legal a gente conhecer a verdade das coisas, né? Bem, se você me permite, eu tenho aqui algumas perguntas que talvez para você sejam simples para você responder. Toda pergunta é relevante, é importante. Perfeito. Então, a Nilza perguntou se você dorme em caixão. Não, eu não durmo em caixão, Nilza. Normal. Tem uma cama deliciosa. Eu durmo com a minha namorada, a Chandra, que está assistindo agora o programa, então um beijão para ela. Temos alguns lençóis de seda maravilhosos e adoramos montar um dorsal em cima da nossa cama. Gostamos de conforto. Isso mesmo. E entra aí um assunto que nós estávamos comentando até. Bem, nós não vamos tão longe ali nos tabloides que você comentou, mas e o filme Crepúsculo? O que tem de realidade ali, né? Perguntaram aqui sobre o filme. É difícil fugir de falar de Crepúsculo, né? Com certeza. Bom, Crepúsculo é uma fantasia, é um livro, é uma obra de literatura fantástica. Espero que os autores de literatura fantástica brasileiros não surtem ao ouvirem isso, mas é vendido como literatura fantástica nas livrarias. É uma obra, um romance de uma autora americana que é membro de uma igreja, de uma igreja evangélica, onde ela queria escrever sobre um romance e ela colocou lá umas criaturas que bebem sangue de animal, que brilham no sol. Mas o foco dela nunca foi vampiros, foi contar esse romance entre uma adolescente não tão expressiva
e um ser imortal que vive há cento e tantos anos fazendo segundo grau continuamente em escolas. Nossa, ele não sai do segundo grau. Uma Então. obra, não é assim, vamos dizer, uma obra vampírica, né? É uma obra que tem uma participação de personagens que disseram que são vampiros. Lordia, você disse que aqui em São Paulo existem muitos vampiros para mim. Sim, e que são São pessoas Paulo, comuns. Brasília, Brasil. Rio de Janeiro, em Brasília, Rio de Janeiro, temos alguns lá em Rondônia, temos ali em Porto Alegre também. E eles se portam como pessoas comuns. Mas sim, tipo, como eu te contei, tem duas vertentes na subcultura vampírica. Uma é a fashionista, que é o pessoal que veste um visual mais carregado, um visual mais expressionista, mais teatral. Certo. Algumas meninas um visual mais burlesco, outras um visual mais vitoriano, que é um visual que a gente usa para ir em festas, para ir em festas vampíricas. Aliás, até muito ou bonito. Em nossos rituais, tá bom, obrigado. Sim. Ou nos encontros e nas ritualísticas da cosmovisão vampírica. Ou até no conforto do nosso próprio lar, temos visuais bem interessantes que a gente usa também, até na própria decoração das nossas casas. Mas isso é um visual para eventos, para outros lugares. No geral, a maior parte dos vampiros, tanto os fashionistas quanto os da cosmovisão, se vestem como qualquer outra pessoa. Você tem vampiras que trabalham na maternidade do Hospital das Clínicas, você tem vampiros chefe de RH, você tem vampira dona de pet shop, você tem vampiro editor, vampiros publicitários, artistas plásticos, médicos, dentistas, advogados. Na realidade... Sim, não são só os demônios que são advogados, temos vampiros advogados também. Aí você faz a gente rir, mas com certeza deve ter médicos e tudo mais. Médicos, todas as especialidades. E como que é um ritual vampírico? Você pode explicar para o nosso internauta? Porque as pessoas acham, na realidade, quando se trata de vampiro, que vai ter matança, que orgia. Como que é um ritual vampírico? Olha, eu vou decepcionar muita gente que está assistindo. Claro. Não tem orgias, não tem matanças. Será que eles ainda querem saber mais? Então, olha, não tem orgias e não tem matanças. A cosmovisão vampírica é baseada no paganismo ou no neopaganismo. Depende da fonte, depende muito da situação. E o que acontece? Um ritual vampírico, ele tem seus fundamentos, ele tem suas raízes, ele tem datas de poder, ele estuda as configurações do longo e aveludado manto negro da noite, que são os céus noturnos. Então há um estudo de astrologia, há um estudo de como o sangue, com S maiúsculo e aspas, que é uma metáfora na cena vampírica e na cosmovisão vampírica para a totalidade da força da vida. Como essa totalidade está se manifestando naquele momento. Então existem 8 rituais vampíricos que são celebrados coletivamente, que são chamados de datas de poder. No meu círculo nós chamamos de estriguezos, em honra aos antigos romanos. Essas datas de poder são datas como solstícios, equinócios e mais outras 4 datas muito especiais e importantes para nosso grupo. E você tem também outros ritos que acontecem na lua negra, que é a lua mais temida pelo pessoal da magia, mas nós celebramos a lua do caçador, a lua negra, e também ritos de lua cheia, como um belíssimo que realizamos no solo sagrado do Círculo Strigoi há algumas semanas atrás. Sim. Um ritual vampírico tem seus fundamentos, ele é composto de 8 instâncias, ele tem 8 partes que compõem esse ritual. Eu não vou tentar falar sobre todas elas, porque tomaria, acho que, alguns programas. Não, e também tem uma coisa, né? Quem quiser conhecer um pouco o trabalho, eu gostaria que ele conhecesse o trabalho dele, a pesquisa, né, da cosmovisão, aliás, vampírica. Passa o teu site. Olha, o site do Círculo Strigoi é vampirismo.org/círculo. Mas é só você colocar vampirismo.org que você vai achar um site que tem o portal para todas as atividades vampíricas que estão em atividade no Brasil, incluindo a da Cosmovisão Vampírica, que é no site do Círculo Strigoi. Tem um banner enorme lá logo na entrada do site, o internauta pode digitar agora vampirismo.org
depois entrar no site, logo na segunda página ele vai achar facinho o banner para visitar. Olha que interessante. E lá a gente conta em detalhes, ou pelo menos até onde a gente pode contar, né? Sem violar nossos votos e nossos pactos de discrição e segredo, a gente apresenta uma visão bem ampla, bem emblemática, bem fideligna, principalmente fideligna, de como é a cosmovisão vampírica, o que é, o que não é, a identidade, os fundamentos. E atualmente no blog, no site redevamp.com, a gente criou um blog para contar os relatos dos vampiros e das vampiras, dos rituais que eles participam. Então, ele também vai estar na dia 5, na convenção. Dia 5 e dia 6. Dia 5 e dia 6, Lorde A estará na convenção e nós entrevistaremos ele lá também. Quem quiser conhecer o ritual do Lorde A, o ritual vampírico do Círculo Strigoi. Inclusive vai ser um ritual lindo. Vai se chamar o amor, a honra, o caráter. Um ritual vampírico. Olha, amor, honra e caráter. É tudo que a humanidade está precisando nesse momento, hein? Com certeza. Preciso ouvir um vampiro falar isso aqui, né, gente? Mas é uma honra tudo conosco, viu, Lorde A? Grande prazer. Mas assim, Lorde A, tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá ver o que... Vamos sim. Você disse que tem um dia do vampiro. Conta pra gente o que é feito neste dia. Existe. Na cidade de São Paulo, e talvez seja a única cidade no mundo, ou pelo menos foi nos últimos 10 anos, a primeira cidade a ter o Dia do Vampiro. É uma campanha que estimula a doação de sangue, incentiva toda a diversidade artística e a campanhas de combate ao preconceito em todas as suas manifestações, não só com vampiros, que foi criada pela cineasta, atriz e escritora Liz Marins, que interpreta a personagem Liz Vamp, filha do Zé do Caixão. A data está comemorando 10 anos de existência e as pessoas podem saber muito mais sobre ela no site diadosvampiros.org. Bem, parabéns pela iniciativa, né? Sim. E principalmente por manter isto. Eu vou aderir. Colaboro, eu sou colaborador da data desde 2004, quando eu conheci a Liz. Perfeito. Ela batalha sozinha e ela poderia contar como é a luta para manter uma campanha que é feita de coração, é feita de amor, para reunir fãs, fashionistas e integrantes da cosmovisão vampírica para irem no banco de sangue e doarem sangue para ajudarem as pessoas, mas principalmente os embargos, os preconceitos e os confrontos ideológicos que a gente já teve com grupos religiosos retrógrados, políticos sacanas e outras figuras paulistanas. Complicadíssimo. E por falar em paulistanos, eu sei que você tem um roteiro É interessante. verdade. Opa! Por favor, porque está pertíssimo aí, Tá faça o certo. convite. Então, Lorde A, você faz um roteiro aqui em São Paulo, pelo que você Sim. disse, né? Então conta para o nosso internauta como funciona. bom, eu tenho um passeio que é um fruto de um trabalho de bem mais de uma década de pesquisa de campo, chamado São Paulo Maldita. Por que São Paulo Maldita? Porque nesse passeio a gente leva as pessoas a um passeio gratuito. A gente vai começar a segunda temporada dele, a temporada 2012, nesse sábado, 28 de abril. É uma atividade gratuita feita pelos vampiros do Círculo Strigoi, coordenadas por mim e pelo meu frater Vincent, onde a gente conduz as pessoas pelo Centro Velho de São Paulo e também outras localidades. Mas esse do dia 28 de abril é no Centro Velho de São Paulo. Que horas que vai ser, Lorde A? Vai ser das 15 às 20 horas. A Das gente 15 vai às se 20 encontrar horas. na catraca do metrô Liberdade entre as 15 e 16 horas. De lá vamos formar o cortejo secto e vamos visitar cemitérios escondidos embaixo de quarteirões da cidade de São Paulo. Sério mesmo? E tem mesmo? Tem, ali no bairro da Liberdade. Você Nossa, tem aqui na Liberdade tem o cemitério dos Aflitos. Primeiro que a Liberdade é interessantíssima, porque a Praça da Liberdade era onde ficava a forca. A forca do município de São Paulo, entre os séculos 18 e 19, ficava ali. É por isso que lá se chama Liberdade. Ao lado da forca, ali no quarteirão entre a Galvão Bueno e a Rua dos Estudantes, se eu não me engano, ficava o cemitério dos aflitos, que todas as pessoas, os despauperados, as pessoas que não tinham terra, não tinham dinheiro, os mendigos e os enforcados, eram todos enterrados ali. E a capela desse cemitério permanece até hoje ali numa travessinha super escondida da Rua dos Estudantes. E tem uma história de um santo não reconhecido pelo Vaticano ali, poderosíssimo. Tem muita história de terror, histórias místicas interessantíssimas naquela região. Sério mesmo? Sim,
Do outro lado desse cemitério, para os telespectadores que estão mais acostumados com a literatura, principalmente quem está no período universitário e chegou a ler a obra Macário, do Álvares de Azevedo, a Casa Negra que ele fala logo nas primeiras páginas de Macário era exatamente atravessando a rua depois desse cemitério. E era onde o Álvares de Azevedo morou, junto com alguns outros escritores da época. Eles tinham tipo uma sociedade secreta. A casa era inteira pintada de preto. Tinha a estátua de um fauno enorme na frente dela. O fauno é aquele homem, metade homem, com chifres e patas de bode. E tinham histórias interessantíssimas de ocultismo, de magia e das próprias orgias e loucuras que esse povo celebrava nesse lugar. E a gente também visita as 7 igrejas ancestrais da cidade de São Paulo, a Nossa Senhora da Boa Morte, que tem um correspondente muito forte com a deusa Hecate, para quem gosta disso. E também muitos outros pontos. A gente visita as fachadas de algumas sociedades secretas tradicionais paulistanas, como o Círculo Esotérico do Pensamento. A gente visita a fronte de algumas lojas maçônicas e principalmente uma sociedade secreta chamada Burschenschaft, que operava diretamente na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Olha só. Muito interessante. E ela, inclusive, foi influente até a época do governo Getúlio Vargas. E depois ela simplesmente sumiu. A gente visita arquitetura, casas assombradas, lendas de assombração e até os locais onde nos arredores do Mosteiro de São Bento foram queimadas pela Inquisição 2 mulheres acusadas de bruxaria aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo também? Aqui em São Paulo, a Inquisição esteve aqui no século XVII ou XVIII, se eu não me engano. E a gente com muita pesquisa histórica, a gente inclusive compartilha, a cada passeio, a gente faz um e-book, eu e o Frater Vincent. Nós fazemos um e-book que a gente deixa disponível lá no site redvamp.com, no subsite da São Paulo Maldita, contando esse trajeto, contando quais são as nossas fontes bibliográficas históricas. Não é invenção, não é sensacionalismo, é pesquisa histórica, feita na USP, feita na internet, feita em muitos lugares, para contar, resgatar essa história. Não é só em Londres, não é só na Irlanda, não é só na Romênia, não é só na Hungria, não é só nos Estados Unidos. São Paulo tem um solo negro, fértil de histórias de fantasmas, de santos populares, de vinganças depois do túmulo. Olha só. Um solo interessantíssimo que, por algum motivo, ninguém explora isso. Todo mundo quer escrever sobre vampiros do estrangeiro e perdem de escrever histórias realmente potentes aqui. A gente tem 2 escritores, a Julia Moon, que escreveu um romance delicioso chamado A Dama Morcega, ambientada na São Paulo dos anos 20, que resgata um pouco dessas histórias. Um outro cara é o André Bianco, que ambienta todas as histórias dele aqui em São Paulo, e são de vampiros, que são fantásticas, assim, imperdíveis. Tem até um rapaz, o Keith Issats, que escreveu uma história de vampiros ambientada no século XIX com a Marquesa de Santos. Olha, até a Marquesa de Santos envolvida, chamado né? Clube dos Imortais, que é fantástica. Então é www.revista.redvamp.com. Redvamp.com. Mas o Lorde A também tem um canal de comunicação na internet que é uma rádio. Sim. Eu gostaria que você passasse o programa de rádio. programa de rádio. É o Vox Vampírica, um programa que eu venho apresentando há 5 anos. Começou como um podcast caseiro, depois virou um podcast de estúdio. E depois teve um DJ chamado Bacana e um outro DJ chamado Paulo Medi, que me iniciaram nas artes de transmitir esse programa ao vivo, toda quarta-feira, a partir das 21 horas. E ele é transmitido hoje no site voxvampirica.com. Olha que interessante, gente. Estou colocando tudo aqui no nosso perfil. Legal. Né? O Vox Vampírica é o primeiro programa dedicado à temática vampírica em português na América do Sul e Portugal. Lorde A é super aristocrático, né? Eu tenho uma pergunta agora daí pessoal. Inicialmente o Lorde veio por conta disso, né? Sim. Os amigos falaram, as amigas, você é um Lorde. Começou assim, ajudou que eu era fã do Lord Byron também. Ficou Lorde A. Tudo isso ficou Lorde A. Depois eu veio agradeço a sua seriedade, né? Porque realmente é um tema que você tem que ser mesmo bem colocado, pesquisador. A gente vê que você tem uma bagagem cultural fantástica. Fantástico. Né? Principalmente com todos os livros que você deve ter pesquisado, todos os autores e pessoas com quem você esteve. Fico muito honrada com a sua presença no nosso programa. Gratidão de coração. Prazer, viu? Gratidão a vocês. Lorde A, uma pergunta. Diga.
Então, você desmistifica toda essa questão de sangue, de depressão. O movimento vampírico é um movimento, então, que aceita a vida. É isso aceita a vida, o amor extremo, profundamente, intimamente relacionado com a arte, com a produção cultural de todas as épocas, principalmente aquelas que, por comodidade, a gente denomina como vampíricas. Interessante. É vampírico com Y, né? Sim, vampírico com Y. Embora, sim, essa é uma separação que começou nos anos 90 nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? As pessoas... começou nas ruas de Los Angeles e Nova York. Certo. As pessoas que viviam esse modo de vida vampírico não eram personagens imortais, folclóricos ou consoladores de internet, né? Que está cheio dizendo que são vampiros. Não. Eram pessoas que não queriam ser identificadas com um ser imortal, à prova de bala, à prova de tudo, que nunca chorava e que só vivia para caçar. Certo. Elas então escolheram essa designação, adotaram a grafia com Y no meio e com V maiúsculo para fazerem essa diferenciação. O que acontece é que de uns anos para cá, tornou-se mais comum escrever apenas vamp. Mas assim, quando se evoca a subcultura vampírica, se escreve com Y e tudo mais. No geral, quando se escreve vampiro com I, é apenas uma referência à produção cultural, à produção artística, à criatividade em todas as formas. Correto. O que você diria, Lordia, com toda a sua pesquisa, sobre esse 2012? 2012, né? Bom, 2012, né, evoca muitos temas. Primeira coisa, que ele é interessantíssimo porque você tem a história dos maias, você tem o fim do mundo dos maias, muito mais coisas. E Correto. a maior quantidade de deuses subterrâneos, deuses morcegos, deuses vampiros e rituais de sangue que a gente tem na história da humanidade não está na Europa, não está na Ásia e dificilmente não está apenas na África, está na América Latina. É mesmo? Antes dos europeus chegarem aqui, você tinha um deus chamado Viracochas. Viracochas. Que o nome dele poderia ser traduzido como lago de sangue ou lago de gorduras, nos quais eram oferecidos sacrifícios pelos povos daqui para aplacarem a ira do El Niño, que era aquele fenômeno climático que já existia muito antes da poluição, que ameaçava todas as colheitas e toda a sobrevivência dos povos daqui. Você tem esse tema interessantíssimo que eu vou palestrar, eu e o meu amigo Marcos Torrigo, a gente vai palestrar sobre esse tema no dia 6 de maio, lá em Paranapiacaba, às 17 horas no Lira Serrano. Estava falando sobre o calendário, né? Certo. E o que acontece, principalmente em relação a tudo isso, né? Você tem essa aproximação interessantíssima, pouco explorada. Mas 2012, para a cosmovisão vampírica, é um ano como qualquer outro. Mas, como tem toda essa carga das pessoas, dos mortais em cima, que é um ano de fim de mundo, de transformação, eu penso primeiro que a palavra Apocalipse ou Armagedon são associadas à revelação, à integração, à descoberta do desconhecido, do mistério. E qual seria esse mistério? Não há abismo entre a sua inspiração, entre o teu ser e o mundo. Não há abismo entre o que você pensa e as suas mãos e a sua atitude para você realizar. Então eu acho que 2012 é um bom ano, é um ano perfeito para extinguir, erradicar, destruir todas as profecias de fim de mundo e cada pessoa assumir por si o seu amor próprio e se tornar mais íntegro, amando não aquilo que você acha que é, mas aquilo que você ainda não conhece em você, essa revelação da totalidade do seu ser. É um ano para você celebrar o caráter, encontrar teu fogo estelar, teu sopro da vida, tua raiz, a raiz do teu ser. Ao que diabos você está aqui para fazer nesse mundo? É um ano para você afirmar isso. Né? Falamos Muito do amor, forte. falamos do caráter, falamos do fogo estelar. Eu acho que o tema é a primeira vez que vou celebrar um ritual público, né? Nunca fiz isso na vida, fiz isso apenas em vivências e para o meu público. E esse ano, por ser 2012, uma série de fatores, eu aceitei o convite e vou fazer essa celebração pública. Esse é o elemento principal que eu quero trabalhar lá em Paranapiacaba, para todos que comparecerem às 8 horas da noite, no sábado 5 de maio. Amor, caráter, honra e fogo estelar. Honra. Viva o caminho do herói, da heroína, o caminho de ser o protagonista da sua vida. Para de projetar e de refletir que está nos outros seus problemas.
para, quando você tem uma experiência de êxtase, uma experiência de amor, uma experiência de plenitude, ficar inventando 10 dias de culpas, de medos e de dramas para você parar de vivenciar isso. Acho que essa é a mensagem que o vampiro, com a sua espiritualidade caçadora, essa é a mensagem que, como elder e como antigo da dinastia Sahasra e patriarca da subcultura e da cosmovisão vampírica em idioma português e na América do Sul, que eu mais gostaria de transmitir, aproveitando esse canal. Claro, que bacana, hein? Esses 4 pilares são fundamentais nos dias de hoje. Acreditamos nisto também. Também, com certeza. Existe um código? Um código de ética? Entre... Existe. Chama-se... Ele existe desde os anos 70. Era um código sem nome, por assim dizer. Em 2005, depois de várias versões, ele foi codificado em 5 pilares principais, chamados Black Veil, cujo eu sou um dos signatários dessa versão. Esse código, para a gente não precisar falar item por item, ele envolve descrição, respeito por aqueles que integrem a cena que você integra e preservar a identidade. Nem todos saem do caixão e vêm a público falar sobre aquilo que seguem e aquilo que fazem. Alguns dos outros itens são respeito, cordialidade e civilidade. Outro desses itens fala: não iniciamos na cosmovisão vampírica pessoas menores de 18 anos. Não por duvidarmos da capacidade delas ou qualquer outra coisa parecida, mas para evitarmos a míriade de problemas que o tema vampírico, problemas, tabus e soluções. Sim. Que o tema do vampiro toca. O tema do vampiro lida com a sensualidade, lida com o que é realmente viver, lida com o que é morrer, lida também com a sensualidade, com a sexualidade, lida com uma série de aspectos que a gente gosta de acreditar que apenas depois dos 18 anos que as pessoas estão livres, estão preparadas e têm algum fundamento e principalmente responsabilidade para poderem vir a explorar e se bancarem e pagarem por aquilo que faz. Com certeza. E também, assim, claro, e o principal item, sangue é uma metáfora. Sangue é uma metáfora para a totalidade da vida, para a totalidade que é estar vivo. Não bebemos e não ingerimos sangue animal, apenas o sangue da terra, o sangue orgânico. E o que você diria dessa indústria que massacra com os animais? Que eu sei que você pode dar essa mensagem para o internauta. Olha, interessante, né, que na cosmovisão vampírica a gente acredita na reciclagem energética e de você consumir exatamente aquilo que você precisa. Correto. Você se bancar. A indústria da carne, há muitos anos, desgringolou, se transformou numa indústria que mata indiscriminadamente, como uma grande máquina, a muitos animais para suprir uma necessidade de mercado das pessoas. Sim, de você que está assistindo esse programa. E as pessoas compram muita carne, nem sempre consomem tudo isso que compram, jogam fora essa carne sem nenhuma sacralidade, sem nenhum respeito, sem nenhum amor. E uma indústria que mata maquinariamente para um público que come mecanicamente, sem dar valor, sem dar importância, compra mais do que consome, joga fora aquilo que não consome, sem nenhum respeito, sem nenhum nada, sem nenhum mínimo de humanidade, um mínimo de integridade, um mínimo de amor. É uma coisa horrível, né? Eu Sim. Não sou vegetariano, não sou vegan, pelo contrário, sou carnívoro, gosto de carne, mas consumo aquilo que eu preciso. Correto. Esse é um pensamento, até um pensamento ecológico, um pensamento sustentável muito importante. Essa indústria massacra animais, cria animais em um cubículo de menos de 1,5 metro quadrado, nunca vai deixar ele ver a luz do sol, ele é criado num ambiente escuro, só para a carne dele ficar molinha e ser vendida como baby beef. Eu acho isso escroto, eu acho isso nojento. Eu vejo muito mais valor no povo que vive no meio do mato, que vive longe da urbanidade, longe da civilização, daqueles terreiros de candomblé, de Palo Mayombe, de Quimbanda, e do que é que seja, que vive nas suas próprias fazendas. Quando tem o ritual deles, eles primeiro sacralizam aquele animal, consagram ele aos deuses deles, aos orixás, ao sagrado deles, Sim. Tiram aquilo do ordinário, sacrificam,
oferecem para esse Deus aquilo que eles não vão consumir. O resto da carne é dividido em torno de toda a comunidade que está lá. De toda a comunidade que vive ali, que vai ali. O couro, os ossos são usados para fazer instrumentos, objetos sacralizados. Eu acho isso muito mais digno do que aquilo que a indústria da carne faz com os animais diariamente. Nós, na cosmovisão vampírica, não praticamos sacrifícios de animais de nenhum tipo, nem endossamos tais práticas, mas acreditamos que quem tem fundamento e que isso faz parte da tradição, da religião deles, pertence exclusivamente apenas a eles. Isso não caracteriza eles como vampiros, bem como também o cidadão que vai na churrascaria, adora carne mal passada, com sanguinho. O fato dele estar bebendo aqueles leucócitos também não caracterizam ele como vampiro de nenhum tipo. E só abrir um paralelo, eu conheço um pessoal no Rio Grande do Sul que tem uma fazenda dedicada à espiritualidade nórdica, que também, nas suas datas sagradas, sacrificam um boi, sacrificam alguns animais e tem o mesmo cuidado, o mesmo processo de sacralizar, tornar aquele animal sagrado, sacrificar, oferecer o que pertence aos deuses e fazerem um churrasco para toda a comunidade, para consumirem e partilharem daquela comunhão da carne. Falando em deuses, né, Kátia? Nós temos mais tempo, produção? Não? Só a última pergunta, produção. Falando em deuses, quais são os seus deuses, assim, a que você serve? Então, né? É uma deusa, parece que é. Deus, né? Tem um provérbio, tem as canções folclóricas romenas chamadas doinas, tem uma colocação ótima. Elas versam sobre os lobos correndo através dos montes Cárpatos. E esses lobos correm até se tornarem a névoa. Ou será que a névoa que desce sobre aquelas florestas e aqueles bosques e se torna os próprios lobos? Então, assim, é aquela história. Servir, não. Eu acho que a gente não serve. Tá. Eu acho que cada ser vivo, com o tempo, com a vivência, com a própria espiritualidade, vem a ser a face dos deuses e das deusas que estão neles. Mas existe uma deusa muito querida, muito amada na cosmovisão vampírica, que algumas pessoas conhecem como Nyx, outras como Nut, outras como Nuit, outras como Not, outras como Madre Noche, que é a deusa da noite, é a escuridão. E para os vampiros, a escuridão é amor. É o amor que recebe você em seus braços a cada anoitecer, te dá colo, seja você quem for, tenha feito o que quer que você tenha feito, venha você de onde vem. Ela te embala na escuridão com seu abraço marmóreo, seu toque deletério, um aroma da sua coroa de papoulas, e beija sua face, levando você para além de tudo aquilo que você idealiza tão pobremente sobre ti, e te recebe em amor, e você é acolhido nesse amor a cada noite. Eu creio que ela seria a deusa que eu gostaria de deixar mencionada aqui hoje. Que bacana. Bom, infelizmente o nosso Enigmas está terminando. Eu peço que o Lorde A teça suas considerações finais. Deixando também o site. Bom, primeiro, gratidão a você, Cris, gratidão Kátia, a você, obrigada, pelo canal, pela oportunidade. Foi uma honra, um grande prazer estar aqui com toda vocês. Nossa, com figura tão aristocrática. Com certeza. Bom, quem quiser conhecer mais do Lorde A pode conferir toda quarta-feira à noite, das 21 horas à meia-noite, o meu programa Vox Vampírica, no site voxvampirica.com e também no site da rádio, acidiczone.in, e no portal redevamp.com. Quem quiser ler mais sobre os pilares da subcultura vampírica, tanto do fashionismo quanto da cosmovisão vampírica, eu mantenho o site vampirismo.org, disponível para todos vocês. Lá tem a nossa agenda dos encontros, dos vários encontros que a gente realiza para a cena vampírica, que sempre acolhe, sempre recebe todos aqueles buscadores para se tornarem encontradores. É isso aí, gente, porque aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura, Kátia Gaia. Sim, quero agradecer. E cultura espiritualiza, né, Kátia? Quero agradecer todos os teleinternautas que entraram em contato, várias perguntas ele respondeu, então nem
nem coloquei aqui porque ele realmente explicou. E a Chendra que está colocando todos os sites onde vocês podem ver sobre São Paulo, esse passeio, sobre também os programas. Então eu quero agradecer. E entre no perfil de todos, né? Kátia Gaia, Cris de Pascoal, Lorde A. Como você está no Facebook? Lorde A, né? Lá tem a fanpage do Lorde A. Perfeito. Lá para achar pelo voxvampirica.com, tem lá no Redvamp, todos os sites têm o nosso link para o Facebook. E coloquei no programa Enigmas vários sites e a Chendra me ajudou. É isso aí, um beijo a Chendra, um beijo a todo mundo, um beijo a todos os internautas, né, Kátia? E a semana que vem nós temos dobradinha. Nós teremos aqui, TV Orkut, depois Nani Venâncio, a Tarde Show. Convite aqui. É isso aí. Então até o próximo Enigmas. Muito obrigado, gente. Até o próximo.